É o Cidadania que está no ar, momento de refletir sobre os temas do cotidiano. Bom, parece redundância dizer que muitas vezes nós temos as tarefas do dia a dia e parece que o dia é muito pequeno, precisaria de muito mais horas para a gente poder fazer todas as tarefas que são possíveis. E nesse acúmulo de tarefas a vida passa, e passa correndo e a gente deixa de ser um pouco contemplativo, deixa de aproveitar um pouco mais as experiências, de viver um pouco mais, com um pouco mais de intensidade. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do terapeuta da Escola Aberta Vale do Cero, Sérgio Veleda, que realiza um trabalho importante com a meditação, que também é autor do livro A Arte de Equilibrar-se sobre um Fundo Vazio. Sérgio, prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. Quero te dizer, seja bem-vindo, um super prazer te receber. Eu falei em toda assim essa agitação do dia a dia e muitas vezes a gente tem a sensação de que só passou e que te deixou de ser um pouco contemplativo. A contemplação faz parte da meditação ou como é que tu definiria? A contemplação é um dos aspectos da meditação, mas se a gente fosse definir de uma maneira simples a meditação, seria a capacidade de estabilizar a atenção no presente, sem dar importância ao passado ou ao futuro enquanto você está presente. É como se o presente fosse a resposta para essas duas outras etapas do tempo. A dificuldade que as pessoas têm de manter a atenção no presente começa muito cedo. O desenvolvimento de uma criança, ele começa com o deslocamento do centro de gravidade do eu dela para fora. O Daniel Stern, que é um psicanalista, ele aborda isso de uma maneira muito interessante, é uma relação muito profunda com a meditação. Na medida que a criança cresce, o centro de gravidade do eu é deslocado para fora devido às necessidades que ela tem. A priori, está certo, há uma necessidade da mãe, há uma necessidade dessas fases de desenvolvimento. Mas com o tempo, há uma dependência enorme de várias circunstâncias que estão fora. E isso anula completamente o sentimento de referência interna. Daí a dificuldade que as pessoas têm de estabilizarem a atenção, já que os estímulos externos estão constantemente jogando ela para fora. Pode-se dizer assim, no caso da criança, quando ela deixa de se surpreender, porque a criança vai vivendo, vai aprendendo e tudo é uma surpresa, e parece que aquilo é mais intenso. Mais intenso e mais presente. Na medida que o costume com a necessidade externa vai acontecendo, nós entramos numa inconsciência ativa. Nós simplesmente vamos fazendo as coisas de forma habitual e não tendo mais surpresa com elas, né? Um outro problema que acontece, que se perde esse centro para estabilizar, é que durante o período de desenvolvimento ocorre uma série de traumas e de tensões e de medos que nós vamos vivendo, e esses traumas, esse estado de tensão que vai provocar um contexto de estresse, ele fecha como que as portas de entrada para dentro de si. A gente poderia dizer que a gente vive muito mais fora do que dentro. Até mesmo os nossos pensamentos não são pensamentos, os pensamentos são preocupações de coisas que estão fora. Até a ideia de estar pensando como uma coisa introspectiva, ela não é. São pensamentos que estão ligados à sobrevivência, aos problemas, ao que eu vou fazer. Você faz uma coisa pensando noutra. Exatamente, é como se você estivesse fora. Raramente você consegue consultar essa sensação mais íntima. E os traumas, quando eles bloqueiam, eles impedem a pessoa tanto de ir para dentro, como de se conectar também diretamente com as coisas fora. É como se ficasse num estreitamento. O nível de tensão dos traumas e a relação somática com ele faz com que a tensão impeça o contato mais íntimo e a tensão impeça a sensibilidade do contato com as coisas fora. É como se nós estivéssemos aprisionados num caminho intermediário. Sérgio, tu faz um trabalho assim ao longo tempo e trouxe até para nós, porque é muito interessante assim, nós vivemos numa sociedade hoje muito violenta. E existem experiências do uso da meditação até em casos de pessoas que trabalham com a violência e que viveram ou que vivem. Isso, tu podia explicar melhor? Existe assim, o tema da meditação, ele é um tema muito confuso e uma das minhas preocupações é desmistificar. A meditação está muito associada com a religião e no fundo ela é uma experiência pedagógica e educativa. Existe uma restrição geográfica e cultural sobre o tema da meditação que se vê como uma coisa oriental. E na verdade não se trata apenas disso. Esse aspecto é um aspecto religioso da meditação. Existem três aspectos importantes: um aspecto médico,
o aspecto ético-comportamental e o aspecto educativo da meditação. O aspecto ético há uma importância muito grande de determinadas práticas de meditação e uma influência sobre o aparelho cardiorrespiratório, né? Inclusive pode beneficiar muito imediatamente problemas depressivos, como problemas de pressão arterial, como os problemas cardíacos. O aspecto ético-comportamental é que a meditação, de uma certa forma, ela desenvolve uma disciplina que altera o comportamento de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Toda a ética de comportamento é uma imposição de condutas de fora para dentro. O estado de relaxamento que a meditação propicia, ele ajuda a experimentar mais a sensação daquilo que nós somos, não do que nós devemos ser. E isso tende a mudar muito do comportamento. A meditação, uma das experiências grandes é a experiência na prisão de Tihar, na Índia, uma das maiores prisões do mundo, com cerca de 10 mil prisioneiros. O método do Goenka, que é um método muito antigo e muito tradicional, talvez não tão completamente adaptado a nós, na Índia, ele surtiu um efeito muito positivo na mudança de comportamento dos prisioneiros. Mas eles já tinham algum tipo de experiência, esses prisioneiros? Não, alguma forma? Haviam outras tentativas, e quem trouxe a ideia para o diretor da prisão foi exatamente um dos guardas que havia experimentado. Então ele disse que isso poderia mudar um pouco do comportamento. Então, na prisão de Tihar, quem começou a fazer meditação foram os guardas. E fora do contexto do presídio. Sim. Depois começou o trabalho... Na sua vida, no seu cotidiano. Não, eles foram para um outro lugar. E depois começou o treinamento com os prisioneiros. Isso está documentado através de um vídeo e há documentações disso na internet. Essa é uma das documentações. Se você entrar na Biblioteca de Saúde americana, você vai acessar uma enormidade absurda de pesquisas sobre meditação. Em 2006, o Ministério da Saúde ele baixou uma portaria para o uso da meditação no SUS. Em São Paulo, existem cerca de 40 núcleos do SUS onde a meditação é usada. O processo da meditação é igual ao da acupuntura. A acupuntura levou muito tempo a receber a qualificação de uma cultura de arte da saúde milenar. A meditação vai para o mesmo caminho. Ela vai obter o mesmo reconhecimento, ela já tem cada vez mais esse reconhecimento. Mas o que é necessário, por exemplo, o que é básico necessário para fazer a meditação? Então, o aspecto mais comum da meditação é a ideia de centrar a atenção no presente, mas ela não se restringe a isso. Quando nós meditamos, nós criamos um contexto, nós precisamos ter uma determinada postura, precisamos aprender onde sentar, não podemos sentar em qualquer lugar, porque você precisa estabilizar o corpo e a atenção para poder meditar. Então, por exemplo, o melhor é sempre sentado. Sentado, uma das formas é sentado, mas essa não é a única forma de meditação. Existem meditações em movimento, em que se usa o movimento como um aspecto expressivo, e o que significa que quando o ser humano está em movimento, está ativo, a capacidade de atenção